Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a nossa aula de hoje é sobre tipos de rocha. Quando eu falo rocha, o que vem na sua mente? Você pensa em pedra, montanha e tá valendo, pode ser. Mas rochas, na verdade, elas são aglomerados de minerais. Pequenas partículas que vão se unindo e formando aí diferentes tipos de rochas. Temos rochas em toda a superfície do planeta. Você vê formação de vulcões, dentro de vulcões, montanhas, fundo dos mares, grandes rochas turísticas, tudo isso é rocha. E mesmo onde você não vê. Ah, aqui na minha rua é asfalto, lá no fundo tem rocha. Não, aqui na minha rua é calçamento. E esse calçamento é o quê? Rocha. Na sua casa, pia, batentes, tem rochas no nosso cotidiano. Aqui é chão de terra, areia. Lá no fundo tem uma rocha. Toda a construção precisa ser firmada em uma rocha. E eu vou falar aqui dos 3 principais tipos de rocha. As rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Quando a gente fala de magmática, magma, te lembra o quê? Ele, o temido e maravilhoso vulcão. Você vai puxar ou você vai dar uma olhadinha na nossa aula sobre as camadas da Terra e você vai lembrar que a Terra ela tem a parte externa, que é a crosta, e embaixo dessa crosta eu tenho o manto. Alta temperatura, rochas já num estado pastoso ou um tanto sólidas, porém com a temperatura muito alta. Devido aos movimentos das placas tectônicas, um vulcão ele entra em erupção. Alta pressão no seu interior, eu tenho então, aqui pela chaminé, a saída desse magma, altíssima temperatura. E essa saída desse magma, ela vai resfriar. Esse magma não vai resfriar depois de sair? Esse resfriamento vão gerar rochas, que rochas são batizadas então de magmáticas ou ígneas. A gente fala que são as rochas mais antigas do planeta e as rochas mais novas. Afinal, se um vulcão entrar em erupção hoje, o magma que sai hoje, amanhã já virou rocha. Então, as rochas mais antigas e as mais novas são as rochas magmáticas. Estão no nosso cotidiano? Estão. As rochas magmáticas, nós vamos subdividir em 2 grupos. As rochas vulcânicas e as rochas plutônicas. A rocha vulcânica, ela é assim denominada porque ela é uma rocha de resfriamento rápido. Como assim? Se essa rocha, esse vulcão, ele entrou em erupção e esse magma ele foi eliminado, o resfriamento, dependendo da temperatura do ambiente, às vezes esse magma ele já cai na água, então o resfriamento ele vai ser rápido. Rochas, por exemplo, como o famoso basalto, rochas pretas, são um exemplo de rocha vulcânica. Sabe qual é a rocha mais leve? Essa aqui. Você conhece isso? Pedra pómez, já usou? Compra na farmácia, usa para esfoliar a pele. Você fala, gente, pedra pómez é uma rocha e muito leve. Ela é uma rocha que ela é formada, é muito curioso. Quando esse magma ele é eliminado, sai ele muita fumaça, muitos gases também. Então, é como se essa rocha ela fosse formada ali no momento da fusão com uma alta quantidade de gases. Por isso que ela é toda furadinha assim e muito leve. Então, ela é um tipo de rocha magmática, formada nesse processo de resfriamento rápido, porém é como se ela fosse um colóide. Imagina assim, um mix, meio rocha e meio gás. Naquele processo ali na fusão, eu tive a formação da pedra pómez. Então, agora você vai olhá-la com mais respeito. É uma rocha magmática, mais respeito com a pedra pómez. Essa, então, tipo vulcânica. Agora vamos te falar de um outro exemplo, que é o tipo de rocha plutônica. A plutônica, a formação dela é um processo mais lento. Esse resfriamento, muitas vezes, sabe esse magma que ainda está aqui, ele não saiu? Ele vai resfriando aqui pela proximidade com a superfície. E aí ele vai se soerguendo, ele vai subindo e com o tempo eu tenho uma rocha magmática aqui com os seus minerais, como ela foi formada lentamente ao longo de muito tempo, esses minerais eles ficam organizadinhos, separadinhos. Sabe uma mega popular? Granito. Granito, ó, pia, divisória, chão. Granito é uma rocha magmática. Você consegue ver que os minerais eles estão organizados? Eu tenho aqui uns mais escuros, uns mais claros. Eles são separados, é visível isso. Isso é uma rocha
magmática. Tem várias cores de granito, dependendo de onde foi tirado, isso aí é fato. Mas ela foi formada assim, plutônica, resfriamento lento, minerais organizados. Sabe um outro uso mega comum de rocha magmática? Pedrinha de rua, que a gente chama de brita, né? Ó, vou pegar uma maiorzinha aqui para você ver. Dá uma olhada. Isso aqui, as britas, usa em obra, usa em rua, elas são, você vê que tem umas mais escuras, são originadas da quebra mesmo do basalto, que aí já é uma rocha vulcânica, e outras você vê que parece bastante, vou pegar essa maiorzinha aqui, ó. Parece bastante com o granito, justamente. Ela é formada aí da quebra, desse esfarelamento de rocha plutônica, de granito. Então, a brita vai ter tanto de rochas plutônicas quanto de vulcânicas, mas rocha magmática. Então, ó, super comum, super do cotidiano, são aí as rochas magmáticas. E um outro tipo de rocha é a rocha sedimentar. Sedimento, você pensa assim, um pozinho, né? Pode ser. A rocha sedimentar, ela é formada ela pode ter alguns tipos de formação. Mas uma formação assim mais tradicional seria a fragmentação de outras rochas. Eu tenho, por exemplo, uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica que ela foi sofrendo o impacto de agentes ambientais, água, ventos, uma erosão, um intemperismo que foi desgastando essas rochas. Então eu posso ter tanto essa origem mais química pela ação da água que vai desagregando essa rocha e, veja o exemplo, né? Foi erodindo, eu tenho então um meio de transporte e eu tive ali o sedimento sendo formado. Sedimento. Com o tempo, devido à pressão do local, eu tenho então ali não sedimentos soltos, eu tenho uma rocha sedimentar. A aparência da rocha sedimentar, ela é muito comum ela ter a aparência de camadas. Quando faz assim um corte na rocha, camadas mesmo, dando essa ideia de que teve um sedimento, depois teve outro sedimento e foram formando ali camadas. A rocha sedimentar é onde é mais comum encontrar fósseis. Pesquisa aí minha aula sobre fósseis para você se ambientar. Mas imagina que um ser, ele morre aqui, eu tenho um peixe, ele morreu aqui. E está no processo de sedimentação, esse sedimento vai cobrindo, agora tem um sedimento até aqui. E esse ser ficou, preso aqui embaixo. Logo, se eu tenho aqui a formação de uma rocha sedimentar, aquele ser vai ficar preservado lá no meio, é um fóssil. Então, o tipo de rocha mais comum para se encontrar fósseis é a sedimentar. Um exemplo, o peixe. Imagina que eu tenho um peixe aqui, esse peixe morreu, e com o passar do tempo, vai havendo depósito de sedimento sobre ele. Camadas de sedimento. Esse peixe está preso, ficou preservado ali no meio daqueles sedimentos. Passando aí, então, milhares de anos, eu tenho, então, uma rocha com aquele peixe preservado ali. Por isso que o tipo de rocha sedimentar é onde é mais comum a presença de fósseis. E eu vou te trazer alguns exemplos de rochas sedimentares do cotidiano. O arenito é um deles, que vai dar origem aí à areia. É um deles. E sabe um outro que você com certeza conhece? Pedra portuguesa, muito utilizada para calçamentos. Vão juntando, né, as pedras. É um tipo de rocha calcária. É também uma rocha sedimentar. Tem de várias cores, mais clarinhas, mais escuras, tá? Um tipo de rocha sedimentar. E aí a gente pode ir, então, para a rocha metamórfica. Metamorfose. O que vem na sua mente quando você vê a palavra metamorfose? Transformação, mudança. A rocha metamórfica é uma rocha que ela passou por transformações. Que transformações são essas? Transformações lá no fundo da terra. Altas temperaturas, altas pressões. Então eu tenho aqui, vamos pegar, uma rocha calcária. Imagina essa rocha calcária nas profundezas da crosta terrestre. Então ela está lá no fundo passando por alta pressão, altas temperaturas. Acaba ocorrendo um processo de transformação. Esses minerais eles se reorganizam. E eu não tenho mais uma rocha calcária. Eu passo a ter então um mármore. Um mármore é um tipo de rocha metamórfica. Ela é um produto de uma transformação. Mármore também muito utilizado em casa, batente, tem de várias cores também. É um exemplo de uma rocha metamórfica, fruto aí da transformação de outras rochas. Quer outro exemplo? Aqui
tem o ponto turístico, um dos mais famosos do mundo e do Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa, que é o Pão de Açúcar. Conhece o Pão de Açúcar? Essa rocha, ela é um gneiss. O gneiss, ele é uma rocha metamórfica, então tudo aqui é uma rocha, um gneiss. Tudo aqui transformação, sabe de quê? Granito. E é muito interessante você comparar, você olha um granito e você olha um gneiss. Você vê que são os mesmos tons, só que eles estão organizados de forma diferente. Dá aquela impressão que tipo foram derretidos mesmo, estão assim reorganizados. Então, o granito é magmática e quem é a transformação da rocha magmática? O gneiss, rocha metamórfica, que é o exemplo do Pão de Açúcar. Tranquilo? Relembrando então, magmática, as mais novas e mais antigas, sedimentares, frutos aí do resultado do intemperismo, ação química, ação de água, e as metamórficas, as transformadas pela pressão e pela temperatura. Fechamos aqui então. Tchauzinho!